Olá, eu me chamo Aline Mendes e esse é o canal Café Criminal. Nesse canal me proponho a trazer para você casos criminais reais, nacionais e internacionais, tomando aquele cafezinho. Mas antes de iniciar o caso de hoje, eu te peço que, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva aqui no canal, deixa teu like logo no comecinho do vídeo, que me ajuda muito, e não esquece de deixar aqui nos comentários opiniões sobre o caso de hoje e outros casos que vocês querem que eu traga para vocês. Também compartilha muito esse vídeo para que eu consiga continuar trazendo conteúdo para você e o nosso canal possa crescer. Então, enquanto eu puxo a vinheta, já pega o teu cafezinho e bora comigo pro caso de hoje. Bom, o caso que nós vamos trazer hoje é o caso Gil Rugai. Na noite de 28 de março de 2024, moradores ali da rua Tibaia, na zona oeste de São Paulo, localizada na cidade de Perdizes, ligam para a polícia para informar que ouviram tiros vindos da casa de Luiz Carlos Rugai. Luiz Carlos Rugai era dono de uma produtora muito luxuosa e ele tinha uma vida ali bem confortável e moravam em uma área nobre. Luiz ali morava com o filho do primeiro casamento e a sua nova esposa. E o seu filho era Gil Rugai, que na época dos fatos tinha apenas 20 anos de idade. Então trabalhavam nessa produtora o pai, a esposa atual do pai e o filho Gil Rugai. A produtora ficava no andar de cima da mansão deles e basicamente eles passavam o dia inteiro ali. Então, no dia 28 de março de 2004, entre 9h15 e 9h30 da noite, os vizinhos ouviram vários disparos, duas sequências ali de disparos, e então ligaram para a polícia informando o que tinham acabado de ouvir vindo ali da casa do seu Luiz Carlos. A portaria tentava interfonar para dentro da mansão, mas ninguém respondia, ninguém atendia, e então a vizinhança ali se reuniu após ouvir os disparos e então resolveram ligar para a polícia. Então, por volta de 9h45, uns 15 minutos depois, a polícia chega ao local. A polícia então começa a bater na porta, chamar, interfonar e ninguém atende. Inicialmente, quando a polícia chega, verifica que não tem nada arrombado na casa, não tem nenhum vestígio de que alguém teria invadido ali a residência. Então, após algum tempo, a polícia tentando ser atendida ali sem sucesso, pede para que os vizinhos ao lado deixem que eles entrem na casa para poder pular por cima do muro e acessar então ali a casa de Gil Rugai com a sua família. Assim que a polícia consegue pular o muro, logo de cara eles veem ali o pé da esposa do seu Luiz para fora da parte de vidro da cozinha. Quando eles entram na cozinha, eles verificam que ela levou 5 tiros, sendo um no rosto e o restante a queima-roupa após ela ter caído no chão. Um pouco mais adentro da casa estava o corpo de Luiz Carlos Rugai, na sala de televisão ali, também com disparos de tiro, em torno de 5 a 6 disparos de tiro a queima-roupa. Foi então chamada a perícia e quando a perícia chegou ao local, logo identificou que não havia qualquer sinal de arrombamento, não havia qualquer sinal de invasão ou de roubo pela casa. E pelas roupas ali que a esposa de Luiz Carlos usava, ela estava apenas de camisola e chinelo, eles passaram a entender que se alguém tinha entrado ali na casa, deveria ser alguém conhecido e íntimo deles, para que ela estivesse trajando aquela roupa no momento. Outro ponto importante que a perícia ressalta é que a casa tinha cachorros e que os vizinhos não ouviram esses cachorros dando qualquer tipo de alarde ou extremamente nervosos, latindo, sinal de que não havia alguém estranho ali dentro da residência. Então, pelo contexto ali que o casal se encontrava, havia alguns pratos ali de comida na sala da televisão e tudo levava a crer que o Luiz Carlos e a sua esposa estavam comendo ali na sala de televisão quando alguém pela porta de trás pede para que abram a porta de vidro e por isso, quando a esposa vem abrir a porta de vidro, ela é assassinada ali e a pessoa entra por lá e assassina o seu Luiz Carlos no meio da sala. Então, nesse momento, Gil Rugai é avisado do assassinato do pai e da madrasta.
Nesse momento ele se direciona à sua casa e assim que ele chega, a polícia começa a coletar ali seu depoimento, perguntando se ele tinha ideia do que poderia ter acontecido ali no local. Se o pai teria algum tipo de inimizade ou a madrasta, tentando entender o que poderia ter acontecido. Mas quando ele entra ali na casa, a reação dele assusta os policiais. Porque ao invés de se mostrar ali preocupado com a morte do pai, ele perguntava a todo momento quantos disparos tinham sido feitos, aonde estavam os projéteis de bala, o que tinha acontecido ali, se eles já tinham algum suspeito. Então essas perguntas dele levantaram um alerta na polícia, porque demonstraram que ele estava mais preocupado ali com a cena do crime do que com a morte do próprio pai. Ao longo das investigações, mais de 80 pessoas foram levadas a depoimento, dentre eles clientes, amigos, vizinhos, e nenhum deles deu qualquer tipo de depoimento que fizesse a polícia acreditar que ele teria, que o seu Luiz Carlos ali teria algum tipo de inimizade que pudesse ter feito aquele crime bárbaro naquele momento. Então, durante as investigações, a polícia verifica que a esposa de Luiz Carlos tinha enviado um e-mail no dia do assassinato ao banco, perguntando sobre alguns cheques que tinham sido emitidos pela produtora, e ela desconhecia esses valores de cheques que estavam sendo emitidos, e ela estava desconfiando de alguma falsificação de assinatura. O desvio de valor desses cheques chegava a 250 mil reais, e amigos próximos ali do casal chegaram a falar para a polícia que sabiam que eles estavam suspeitando desse desvio ali de valores e que eles estavam desconfiando que a parte financeira da empresa estava sofrendo algum tipo de fraude. Mas quem cuidava da parte financeira da empresa era Gil Rugai, o filho. Nesse dia, a esposa do seu Luiz Carlos pediu que o banco bloqueasse qualquer liberação de valor para Gil Rugai, porque eles estavam desconfiando dessa fraude. Então ele perde ali o acesso às contas da empresa. E alguns amigos e conhecidos chegaram a falar para a polícia que o pai teria tido um desentendimento com o filho dias antes do assassinato, porque desconfiava que ele estava fazendo esses desvios financeiros. Os amigos contaram que a discussão ali foi bem calorosa e o pai expulsou o filho de casa, ordenando que ele fosse morar com sua mãe e que a partir daquele momento ele estava proibido de entrar em sua casa novamente. Então, no decorrer da investigação, a polícia descobre que o seu Luiz Carlos Rugai tinha mandado trocar todas as fechaduras da casa e o serviço havia sido feito, menos a fechadura dessa porta de vidro da cozinha. Era a única porta que ainda mantinha a mesma chave. Ele também tinha comprado câmeras de segurança para serem instaladas ali na residência, mas infelizmente eles foram assassinados antes dessa instalação acontecer. O assassinato ocorreu num domingo e na segunda-feira eles tinham uma reunião marcada com os advogados da empresa para verificar uma forma de fazer Gil Rugai devolver aquele valor que ele tinha retirado de forma fraudulenta da produtora. Mas Gil Rugai sabia disso, sabia dessa reunião que aconteceria e ele não tinha mais esse dinheiro, porque ele havia feito um investimento, gastando todo esse dinheiro tentando abrir a sua própria produtora. Mas apesar de tudo isso, apesar da fraude, do roubo, de tudo que aconteceu, não tinha como vincular ainda Gil Rugai ao assassinato. Afinal, os crimes cometidos eram outros, e não, no caso, o assassinato do pai e da madrasta. Ainda não se tinham provas contundentes que pudessem vincular ele realmente de fato ao assassinato. Inicialmente, o delegado chamou os vigias ali da rua, ali da parte do condomínio, para prestarem depoimento. Todos os vigias disseram que não tinham noção de quem estava na casa, que eles não tinham visto nenhum tráfico de pessoa correndo naquele momento dos disparos e que estava tudo tranquilo. Mas quando a secretária da empresa foi prestar depoimento, a secretária ali da produtora, ela disse que ela tinha escutado o vigia comentar que tinha visto alguém correndo aquela noite após os disparos, mas que ele não ia falar nada porque ele tinha medo de que desse algum problema para ele. Ela não sabia explicar como era o nome do vigilante e nem quem ele era de fato.
Então o delegado chamou novamente os 4 vigilantes para prestar depoimento. Nesse novo depoimento, o vigilante confirma que realmente tinha visto Gil Rugai saindo da residência junto com uma outra pessoa na noite dos disparos. Mas essa outra pessoa não foi identificada e ele também não soube descrever quem era. A partir daí, o foco da investigação mudou e Gil Rugai passou a ser investigado pelo assassinato do pai e da madrasta. 2 amigos da família, que também foram prestar depoimento, disseram à polícia que sabiam que Gil Rugai portava uma pistola 380 da marca Taurus. E foi confirmado pela perícia que os projéteis de bala encontrados ali no local do crime eram exatamente de uma pistola 380 da Taurus. Quando foi chamado para prestar depoimento, o sócio do Gil Rugai, dessa nova produtora que ele estava fazendo, que ele pegou esse dinheiro da produtora do pai e desviou para montar a sua produtora, esse sócio dele dessa nova produtora, quando prestou depoimento, disse que o Gil Rugai ele tinha umas atitudes meio estranhas, que ele andava sempre com uma mala de um lado para o outro, onde ele falava que se o mundo acabasse, aquela mala ali lhe traria suprimento e sobrevivência. Dentro daquela mala ele carregava algumas armas, canivete, faca, estilete, drogas e também uma pistola. Quando então esse sócio soube do assassinato, a primeira coisa que ele fez foi ir lá na empresa e procurar por essa mala para ver se a mala estava lá ou se tinha sumido alguma coisa. E ele nota que a pistola não estava mais dentro dessa mala. Para piorar a situação do Gil Rugai, no depoimento da secretária que trabalhava no lar, ela presta depoimento e diz que o Gil Rugai ele tinha umas atitudes muito estranhas, que ele tinha o hábito de dormir dentro de um baú de madeira e que a intenção dele era comprar um caixão para ele dormir dentro, mas o pai não autorizou. E de fato não tinha mais como não vincular Gil Rugai ao assassinato do pai e da madrasta. A polícia então monta ali a cena do crime. Na cena de crime montada, a polícia descreve que o que ocorreu foi o seguinte: o assassino teria batido na porta da cozinha, aquela porta de vidro. A esposa de seu pai teria ido ao encontro dele, como era a única porta que ele ainda tinha a chave, afinal ainda não tinha sido trocada somente essa chave. Ele abre a porta de vidro, a esposa de seu pai se levanta, vai em sua direção e ele a mata ali. Enquanto seu pai está na sala da televisão jantando, ele escuta os disparos e se levanta. O assassino teria corrido e se escondido atrás do rack da televisão. Quando a perícia chega, verifica que os fios atrás da televisão estariam desconectados e por isso eles acreditam que ele passou ali por trás do rack. Quando ele passa por trás e ele esbarra nesses fios, ele teria desistido pelo barulho, então ele dá a volta ali pelo balcão da cozinha e chuta a porta. Quando ele chuta a porta ali da sala da televisão, ele profere os disparos contra o Luiz Carlos, que está ali na sala de televisão, e posteriormente, com aquela marca do chute na porta, a polícia consegue pegar o sapato que Gil Rugai utilizava e é completamente compatível com a marca que está na porta, tanto no tamanho quanto no formato da sola. Então, no dia 6 de abril de 2004, Gil Rugai foi preso, após ser indiciado por duplo assassinato. Apesar de negar os crimes, todas as provas diziam o contrário. Apesar de muitos questionamentos da defesa de Gil Rugai sobre uma questão de álibi, de que ele poderia ou não ter ido a um shopping, sobre a questão do horário que teriam ocorrido os disparos, se ele estaria ou não na produtora dele naquele momento, nada disso ficou comprovado. O álibi dele não pôde ser sustentado. E a acusação confirmava que daria tempo sim de estar ali na produtora após ter efetuado os disparos, caso ele fosse de carro. Durante o curso do processo, o processo ainda estava ali em andamento para julgamento, né? Ainda estava tendo coleta de provas. A polícia foi novamente ao local do crime, mais de um ano depois, no dia 25 de junho de 2005. E a arma do crime foi encontrada ali na tubulação do prédio onde Gil Rugai tinha sua produtora.
A perícia foi feita então na arma e concluiu que de fato aquela era a arma do crime. Então no dia 15 de setembro de 2005, o juiz decretou que Gil Rugai iria a júri popular pelo duplo assassinato de Luiz Carlos Rugai e sua esposa. Mas em 2006, 2 anos após o crime, o STF concedeu para que Gil Rugai respondesse em liberdade até a data do seu julgamento. Finalmente, no ano de 2013 apenas, ocorreu o julgamento. E depois de muitas discussões no julgamento, um julgamento extremamente conturbado, o júri declarou que Gil Rugai era culpado. E ele foi então condenado a 33 anos e 9 meses pelo assassinato do pai, Luiz Carlos Rugai, e de sua madrasta. Mas Gil Rugai não saiu dali preso. A lei brasileira autoriza que você possa recorrer em liberdade até que saia a decisão da segunda instância. E ele saiu dali do tribunal pela porta da frente. Saiu a decisão do julgamento de segunda instância apenas no ano de 2016. E nesse ano de 2016, então, Gil Rugai foi de fato preso no presídio de Tremembé. Gil Rugai sempre negou os crimes, nunca assumiu a autoria do crime e continua negando até hoje. Gil Rugai, então, estava preso no presídio de Tremembé até a data do dia 14 de agosto de 2024, quando então ele saiu em liberdade para cumprir o restante da sua pena em regime aberto. Sendo assim, Gil Rugai hoje já está em liberdade, finalizando a sua pena em regime aberto, pelo assassinato de seu pai Luiz Carlos Rugai e de sua madrasta. E esse foi o caso de hoje. Eu espero que você tenha gostado do caso de hoje. Deixa pra mim aqui nos comentários o que você achou do caso de hoje. Não esquece de deixar o teu like aqui nesse vídeo e compartilhar bastante. E se você ainda não é inscrito, te inscreve aqui no canal. Vou ficar muito feliz em ter você aqui comigo. E esse foi o caso de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima!